Finja ser minha filha por 3 dias. Com essas palavras, um milionário fez um pedido inesperado a uma menina de rua. O acordo parecia simples, mas em poucos dias, algo muito mais profundo começou a nascer entre eles. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Era uma manhã quente de verão, e as ruas da cidade estavam agitadas como de costume. O milionário, com seu terno caro e passos rápidos, caminhava pelas avenidas, completamente absorvido em seus próprios pensamentos. Ele sempre evitava a cidade movimentada, preferindo seu mundo de luxo, distante das preocupações do cotidiano. Mas naquele dia, ele estava ali por um motivo muito específico. Estava prestes a participar de um evento de gala extremamente importante, algo que poderia mudar o curso de seus negócios. A imagem era tudo. Sua presença naquele evento de alto nível exigia que ele fosse visto como um homem completo, um exemplo de sucesso. E, para isso, ele sabia que precisava de algo que tocasse as pessoas, uma família. Um homem de negócios que não fosse apenas um milionário solitário, mas alguém com um vínculo genuíno, uma conexão familiar que pudesse ser admirada. No entanto, havia um problema. A única filha dele, que estava distante por anos devido a uma briga familiar, não poderia estar presente naquele evento. E ele não tinha uma esposa ao seu lado, nem uma família convencional. O evento estava prestes a começar, e ele sabia que precisava resolver isso de alguma forma. Não queria ir sozinho, mas também não queria inventar uma história sobre a esposa ou a filha que ele não via há tanto tempo. Ele precisava de algo mais imediato, algo que passasse a imagem de uma pessoa com uma vida plena, sem questionamentos. Foi então que, enquanto caminhava distraído pelas ruas, ele avistou uma menina. Ela estava sentada na calçada, perto de uma loja de brinquedos, com os olhos fixos nas vitrines. Era uma cena comum, mas algo naquela menina chamou sua atenção. Ela estava muito quieta, com um olhar distante, sem a vivacidade que ele esperaria de uma criança da sua idade. Havia algo nela que parecia fugir do padrão. Não estava pedindo nada, não estava tentando se fazer notar. Ela apenas observava o mundo ao seu redor com uma calma desconcertante. O milionário a observou por um momento e, sem saber porquê, sentiu uma necessidade estranha de se aproximar. Ele não estava acostumado a interagir com pessoas comuns, especialmente crianças, mas naquela manhã algo o impulsionou a se aproximar dela. Oi, ele disse, quebrando o silêncio. Ela o olhou com curiosidade, mas não demonstrou medo nem surpresa. Era como se ela já soubesse que ele viria. Você está bem? Ele perguntou, tentando iniciar uma conversa. Mas antes que ele pudesse continuar, ela, com um tom sério e quase desinteressado, olhou diretamente para ele e respondeu. Sim, estou. Só estou esperando. Ela não parecia querer falar mais, mas ele, de alguma forma, sentiu que havia algo mais por trás daquelas palavras. Algo que o desarmava, algo que o fazia querer saber mais. Foi nesse momento que, sem mais nem menos, o milionário teve uma ideia. Uma ideia insana e, em retrospecto, até um pouco fria. Ele estava desesperado para encontrar uma solução rápida para seu dilema, e, ao olhar para aquela menina, ele se viu, de repente, com uma oportunidade diante de seus olhos. E se você fingisse ser minha filha por 3 dias? Ele perguntou, sem pensar. Ele não estava pedindo para ela ser sua filha de verdade, apenas por um curto período de tempo, o suficiente para que ele fosse aceito no evento. Uma filha adotiva fictícia, uma criança para exibir e impressionar os outros. Ela o olhou por um momento, com os olhos ainda fixos nos seus, como se estivesse calculando tudo o que estava sendo proposto. O milionário, por sua vez, não estava esperando muito da resposta. A proposta era estranha, sem sentido, mas ele estava tão focado em resolver o seu problema que mal percebeu o absurdo da situação. A menina, sem demonstrar surpresa ou hesitação, simplesmente perguntou, por quanto tempo? Ele pensou por um segundo e respondeu, 3 dias. Apenas 3 dias, e você pode ir embora quando tudo terminar. Eu vou cuidar de tudo. Você não precisa fazer nada além de se apresentar como minha filha durante esse tempo. Depois disso, você vai poder fazer o que quiser. Ela o olhou mais uma vez, como se estivesse avaliando a proposta. Talvez estivesse calculando os riscos, as possíveis recompensas ou,
quem sabe, já estivesse acostumada com propostas como aquela. Sem dizer mais nada, ela fez um simples gesto com a cabeça, aceitando o acordo. Tudo bem, ela disse, com a mesma calma que a envolvia desde o início. Eu faço isso. E assim, sem mais nem menos, aquele encontro casual e inesperado deu início a algo que o milionário nunca imaginaria. Ele havia encontrado sua filha para os 3 dias de evento. Mas ele não sabia, naquele momento, que aquilo seria muito mais do que apenas um truque para salvar sua imagem pública. Algo em sua própria vida começava a mudar, e ele ainda não tinha ideia do que estava por vir. A menina, por sua vez, também não sabia o que o futuro reservava para ela. Ela aceitou o acordo, não com a expectativa de que algo maravilhoso aconteceria, mas porque, talvez, fosse a melhor chance que ela teria. Os dois seguiram juntos, ele com a confiança de que sua imagem estava salva e ela com um silêncio enigmático, que, de alguma forma, transmitia mais do que palavras poderiam dizer. O milionário e a menina, 2 almas com histórias distintas, mas agora unidas por um simples acordo, estavam prestes a embarcar em uma jornada que os transformaria para sempre. A manhã do primeiro dia após o acordo estava sendo mais desafiadora do que o milionário imaginara. Após pedir à menina para fingir ser sua filha, ele percebeu rapidamente que a situação não seria simples. Afinal, ela era uma criança de rua, sem as roupas adequadas e sem o estilo de vida que ele precisava para aquela noite tão importante. Ele sabia que, para que a farsa fosse convincente, precisaria levá-la a algum lugar para que ela se vestisse de acordo com o evento. Não poderia ser vista com suas roupas esfarrapadas no meio daquele salão luxuoso. Então, antes de tudo, ele a conduziu até uma das boutiques mais exclusivas da cidade. A menina, que até então estava se comportando de maneira tranquila, parecia não entender o que estava acontecendo. Ele a olhava com um misto de preocupação e impaciência. Você vai precisar de algo mais elegante, ele disse, enquanto eles entravam na loja. Tem que parecer que você realmente é minha filha, se é que entende o que estou dizendo. A menina olhou para ele sem dizer uma palavra, seu olhar fixo e observador, como se estivesse absorvendo tudo ao seu redor sem realmente se impressionar com o luxo. Ele a levou até uma área da loja onde as roupas mais sofisticadas estavam expostas, todas caras e brilhantes. Ele escolheu algumas peças para ela experimentar, mas, em vez de mostrar entusiasmo ou até mesmo interesse, ela parecia apenas aceitar o que estava acontecendo, com um ar distante, quase resignado. Eu não preciso dessas roupas, ela disse, finalmente quebrando o silêncio, enquanto olhava para o espelho, claramente desconfortável com o que via. Ela não estava acostumada com vestidos de grife e saias de seda. Seu olhar parecia refletir mais confusão do que alegria. O milionário não sabia como lidar com aquilo. Ele estava ali por um motivo, por uma necessidade, e não podia se dar ao luxo de deixar a menina criar problemas naquele momento. Você precisa parecer alguém que tem uma vida confortável. Se vamos fingir que somos uma família, precisamos convencer as pessoas de que somos uma família de verdade, ele explicou, tentando manter a calma. Ela observou em silêncio, mas acabou aceitando. Experimentou as roupas que ele escolheu, embora não estivesse interessada no processo. Quando ela saiu do provador, ele a viu como uma pessoa completamente diferente. O vestido que ela vestia, embora simples, realçava sua beleza inusitada, mas a falta de entusiasmo dela estava clara. Ela não estava lá para se divertir. Ela não estava encantada com o fato de estar usando algo tão diferente do que estava acostumada. Ela parecia desconectada. O milionário sentiu um incômodo crescente, como se algo estivesse fora do lugar. Quando ele olhou para a menina, não conseguiu deixar de pensar, ela não é como as outras crianças que ele conhecia, aquelas que se maravilham com coisas novas, com roupas caras, com tudo que o dinheiro pode comprar. Aquela menina parecia ver tudo aquilo como mais uma obrigação que ela aceitava, mas não se importava realmente. Quando o visual estava perfeito, ele decidiu levá-la ao cabeleireiro. Era uma parte crucial para dar o toque final à transformação. O cabelo dela, que estava simples e bagunçado, precisava de um penteado mais sofisticado para combinar com o traje. Eles entraram em um salão luxuoso, onde as estilistas começaram a trabalhar nos cabelos da menina.
Ela permaneceu em silêncio durante todo o processo, sem expressar muito desconforto, mas também sem a animação de uma criança que estaria se preparando para uma grande festa. Você gosta disso? O milionário perguntou, tentando engatar uma conversa, ainda buscando uma maneira de se conectar com ela. Está ficando bonita, não acha? A menina olhou para o espelho, onde o reflexo de sua nova imagem se mostrava. Mas sua expressão não mudou. Não sei, ela respondeu, sem emoção. Não estou fazendo isso para mim. O milionário, surpreso com a resposta, tentou dar um sorriso, mas era óbvio que ele estava começando a ficar desconcertado com a atitude dela. Era difícil entender o que ela pensava. Não era como ele imaginara. Ele esperava uma criança mais grata, mais impressionada com a mudança, alguém que se encantasse com as novas roupas e o tratamento especial que estava recebendo. Mas, em vez disso, ele se deparava com uma menina que parecia ter um controle absoluto sobre suas emoções, como se ela já tivesse visto o suficiente da vida para não se deixar impressionar com nada. O desconforto do milionário aumentava a cada momento. Ele estava tentando controlar a situação, tentar fazer tudo parecer natural, mas a menina não se adaptava. Ela não estava interessada em seguir as regras não ditas de um evento de gala. Para ela, tudo parecia superficial, vazio. E, de alguma forma, isso deixava ainda mais inseguro. Ao longo do dia, enquanto se preparavam para o evento, o milionário percebeu que, por mais que tentasse controlar a situação e moldá-la de acordo com suas expectativas, a menina não estava ali para seguir seus comandos. Ela parecia ver o mundo com outros olhos, e ele, cada vez mais, começava a questionar a razão pela qual ele sentia uma pressão tão forte para manter aquela farsa. Ele sentia uma frustração crescente, porque, ao mesmo tempo que ela não demonstrava nenhum esforço para agradá-lo, ele não conseguia deixar de se perguntar o que ela realmente pensava sobre ele, sobre a vida, sobre o que estava acontecendo. Quando eles chegaram ao evento, ele tentou mais uma vez ajustar sua postura, tentando parecer o pai orgulhoso e tranquilo. Mas a menina, ao seu lado, se manteve com os pés firmemente plantados no chão, sem se deixar deslumbrar pelas luzes ou pela atenção das pessoas ao redor. Ela parecia ver tudo de uma forma quase imperturbável, como se fosse capaz de enxergar o que havia por trás de toda aquela fachada de riqueza e status. O primeiro dia foi, sem dúvida, o mais difícil para os dois. O milionário se sentia incomodado pela indiferença dela, mas também havia algo ali que o fazia questionar a si mesmo. Ele não sabia o que esperar nos próximos dias, mas uma coisa era certa, algo estava se formando entre eles. Algo que ele ainda não conseguia definir, mas que começava a fazer parte de sua vida de uma maneira que ele nunca imaginara. O segundo dia foi um divisor de águas. O milionário, com todas as suas intenções bem claras na cabeça, achou que, ao levar a menina para mais um evento de gala, ela começaria a se encaixar no papel que ele tinha planejado para ela. Afinal, ela já tinha se vestido de forma elegante, seu cabelo estava impecável e ela parecia estar mais confortável, ou ao menos, adaptada à situação. Ele imaginava que agora seria fácil. Mas, logo, ele percebeu que estava redondamente enganado. Desde o momento em que acordaram, a menina começou a se comportar de maneira ainda mais imprevisível. Ela não estava mais escondendo sua personalidade, não estava mais tentando agradar. Ela havia começado a mostrar quem ela realmente era, e isso fez com que o milionário ficasse cada vez mais desconcertado. Ela, que até então havia sido silenciosa e, em certo ponto, quase com obediência, agora parecia não se importar em esconder sua opinião sobre as coisas. Ela falava o que pensava, e o milionário não sabia o que fazer com isso. Enquanto ele tentava orientá-la para o evento, ela fez questão de mostrar sua completa indiferença ao glamour que a rodeava. No carro, ela olhava pela janela com uma expressão de desaprovação. Ele, mais uma vez, tentou puxar conversa, tentando fazer com que ela se sentisse mais à vontade e engajada no que estava acontecendo, mas, para sua surpresa, ela não estava interessada. Você não acha bonito aqui? Tantas pessoas chiques, tanto luxo. Não é assim que você imagina que uma festa de gala seria? Ele perguntou, tentando tornar a conversa mais leve. Ela olhou para ele com uma calma perturbadora. Não vejo nada de especial, respondeu com uma voz suave, mas firme.
Luxo não é o que faz as pessoas felizes. Eu já vi coisas mais importantes do que isso na vida. Ela se recostou no banco, seus olhos ainda fixos na rua, sem dar muita atenção ao que ele dizia. A resposta dela foi direta e sem rodeios. Isso o pegou de surpresa. A menina parecia viver em um mundo à parte, e o milionário não sabia como reagir. Ele estava acostumado com pessoas que se impressionavam com o brilho das festas, com os sorrisos forçados e as conversas superficiais. Mas ela não era como eles. A menina parecia ter um conhecimento de vida que ele não conseguia entender. Ao chegarem ao evento, a atmosfera não era diferente. O ambiente estava carregado de sorrisos, cumprimentos vazios e olhares avaliadores. Mais uma vez, o milionário tentava manter a aparência, mas ela estava visivelmente desconfortável. Não fazia questão de interagir com as pessoas, não estava interessado em fazer parte da conversa de palco, e se mostrava indiferente àquelas saudações formais. Mas o pior estava por vir. Durante um dos discursos do evento, o anfitrião pediu para todos os convidados levantarem seus copos e brindarem. O milionário, que esperava que a menina o acompanhasse em um gesto de cortesia, ficou estupefato ao vê-la simplesmente permanecer sentada, sem fazer nenhum movimento. Ele estava em público, e ela parecia estar desafiando o protocolo, o que o deixou visivelmente irritado. Levanta e brinda, pelo menos, ele sussurrou para ela, tentando manter a farsa. Ela olhou para ele, como se estivesse desafiando sua autoridade. Eu não vou fazer nada disso. Não preciso fingir. Ela estava falando baixo, mas sua voz tinha um tom claro e decidido. Eu sei que você está tentando me fazer parecer uma menina boazinha, que faz tudo o que você quer. Mas não sou isso. Não sou um brinquedo. Essas palavras, tão simples, mas tão impactantes, deixaram o milionário paralisado. Ele não esperava aquilo. Ele não sabia o que fazer. Ele havia pedido para ela fingir ser sua filha por 3 dias, mas agora ela estava revelando uma personalidade forte, que ele não sabia que existia. Ela estava desafiando tudo o que ele havia planejado. Mas, o mais desconcertante, foi que, no fundo, ele começou a sentir uma espécie de admiração por ela. Ele sabia que ela estava certa. Ela não estava ali para se submeter aos seus desejos ou para atender suas expectativas. Ela não se impressionava com o mundo de luxo que ele tentava oferecer. Ela tinha um senso de autenticidade, uma forma de ver a vida que ele, talvez, tivesse perdido ao longo dos anos. Ela não queria ser mais uma criança perfeita para exibir em sua vida. Ela não queria fingir ser o que ele queria. E isso fazia com que o milionário começasse a perceber o quão falso e vazio era o mundo que ele vivia. Mas ele não podia negar que estava começando a se importar com ela, de uma maneira que ele não havia planejado. Quando o evento chegou ao fim, ele a levou de volta para o hotel, sem palavras. Ela continuava em silêncio, mas agora com um olhar diferente, mais profundo. O milionário, por mais que tentasse fingir que tudo estava sob controle, sentia que algo dentro dele estava mudando. Ele estava se aproximando dela de uma forma que não conseguia explicar, e isso o deixava desconfortável. Ele havia pedido para ela fingir ser sua filha, mas agora, era como se ele estivesse começando a ver nela algo mais do que uma simples peça no seu jogo de aparências. A menina não estava ali para agradá-lo. Ela estava sendo quem realmente era, e isso, de certa forma, o desafiava a olhar para dentro de si mesmo. Ela não se importava com o que ele pensava. Ela estava apenas sendo autêntica. E, pela primeira vez, ele começou a perceber que talvez fosse isso que ele realmente precisasse, alguém que não tivesse medo de ser verdadeiro, alguém que não tentasse agradar, mas que, de alguma forma, o ensinasse a ser mais real. Era isso que estava acontecendo entre eles, e ele não sabia ainda o que isso significava. Mas sentia que algo, talvez uma mudança, estava começando a acontecer. Algo que ele não podia mais controlar. A noite depois do evento foi diferente de todas as outras. O milionário não sabia o que acontecia com ele, mas algo estava mudando. A menina, que ele tinha apenas pedido para fingir ser sua filha, estava agora ocupando um espaço que ele não conseguia mais ignorar. Seus pensamentos estavam longe do glamour da festa, longe das conversas vazias e das expectativas que ele tinha para os 3 dias que ainda restavam.
Algo em sua mente o inquietava, e era a presença dela, calma, direta e sincera, que lhe fazia sentir uma conexão estranha, mas real. No dia seguinte, ao acordarem, a menina estava sentada à janela, olhando para a rua, como se nada no mundo pudesse perturbá-la. Ela não se importava com o que estava acontecendo ao seu redor. Não estava incomodada pelo luxo do hotel onde estavam hospedados, nem pelo fato de estar vivendo algo que parecia tão distante de sua realidade. Ela simplesmente era quem era, e, de alguma forma, isso fazia o milionário se sentir desconfortável e, ao mesmo tempo, fascinado. Ele se aproximou dela lentamente, sem saber muito bem como quebrar o silêncio. "Você está bem?" ele perguntou, tentando ser mais gentil do que antes. Sua voz estava baixa, quase com receio de invadir o espaço que ela havia criado para si mesma. Ela olhou para ele sem surpresa, como se já esperasse a pergunta. Seu olhar era calmo, mas algo em seus olhos parecia dizer que ela já sabia mais do que ele imaginava. "Estou." "E você?" Ela não fazia rodeios, e a simplicidade de sua resposta foi como um lembrete do quão distantes eles estavam em sua compreensão de mundo. A conversa foi curta, mas algo dentro dele se mexeu. Não era só a curiosidade ou a frustração de não conseguir controlar a situação. Era algo mais profundo. Ele se sentiu responsável por ela, de uma maneira que não conseguia entender. Algo dentro dele parecia querer protegê-la, cuidar dela. Ele nunca tinha se sentido assim, nunca imaginou que alguém como ela, uma criança de rua, pudesse ter esse impacto sobre ele. Enquanto eles tomavam café, a menina, de maneira inesperada, fez algo que fez o coração dele bater mais rápido. Ela pegou um pedaço de pão e, com uma expressão de concentração, o partiu ao meio, oferecendo-lhe a metade. Não foi um gesto grandioso, nem uma grande demonstração de afeto. Mas foi genuíno, sem pretensão, e, para ele, aquilo significou mais do que qualquer gesto de carinho que ele já havia recebido. "Você pode comer", ela disse, de forma simples, mas com um olhar que falava mais do que as palavras. Para ela, aquilo não era apenas um pedaço de pão. Era uma forma de compartilhar, de dividir. Ele olhou para ela, tocado pelo gesto inesperado, e pegou o pedaço de pão com um sorriso tímido. "Obrigado", ele murmurou, e, pela primeira vez em muito tempo, a sinceridade nas palavras parecia sair de dentro dele sem qualquer esforço. Depois do café, ele a levou para passear pelas ruas tranquilas da cidade. Era uma manhã fria, mas agradável. Eles andaram em silêncio, mas dessa vez, o silêncio não parecia desconfortável. A menina caminhava ao seu lado, sem pressa, sem se importar com o que o mundo ao seu redor estava fazendo. Ela não era como as outras crianças, com suas risadas e alegrias despreocupadas. Ela parecia mais observadora, mais atenta ao que acontecia dentro de si mesma do que ao que se passava no mundo exterior. Quando chegaram a um pequeno parque, o milionário a observou enquanto ela se sentava em um banco e ficava olhando para os passarinhos. Ele ficou ali por alguns momentos, apenas observando-a, tentando entender o que estava acontecendo dentro dele. Ele sentia algo diferente. Ele não a via mais apenas como uma peça no seu jogo, como alguém que precisava fingir ser sua filha por 3 dias. Ela estava começando a ocupar um espaço em sua vida de maneira genuína, e ele não conseguia mais ignorar isso. Foi quando ele se aproximou dela, sem pensar muito no que estava fazendo, que o verdadeiro gesto de carinho aconteceu. Ele se agachou à sua frente, com as mãos segurando seus ombros de forma leve, e, pela primeira vez, falou com ela de uma forma que não era sobre o que ela precisava fazer ou dizer. Era apenas sobre estar ali, naquele momento, com ela. "Eu nunca pensei que poderia sentir isso", ele disse, sua voz trêmula, mas sincera. "Eu não sei porquê, mas você tem algo em você que me faz querer ser uma pessoa melhor." Ela olhou para ele com os olhos grandes, como se estivesse tentando decifrar o significado daquelas palavras. Não era uma resposta imediata que ela deu, mas um simples movimento. Ela pegou a mão dele, que estava apoiada em seu ombro, e a segurou, com a suavidade de quem entende o valor de um gesto que não precisa ser explícito. O milionário ficou sem palavras. Ele sentiu algo ali, algo forte, um laço invisível começando a se formar entre os dois.
Não era um laço de obrigação ou de farsa, mas de algo mais puro, mais real. Ela não estava pedindo nada em troca, não estava esperando nada. Ela simplesmente estava ali, oferecendo seu carinho da forma mais simples e verdadeira que ele já tinha visto. Eu não sei o que aconteceu comigo, ele murmurou, quase para si mesmo. Mas acho que eu já te vi antes. Não fisicamente, mas no fundo, você é como uma parte de mim que eu não sabia que existia. Ela não disse nada, mas o apertar de sua mão foi a resposta mais sincera que ele poderia receber. Naquele momento, o milionário entendeu algo que nunca tinha compreendido antes. Ele sempre achou que o dinheiro e o status eram o que davam sentido à sua vida. Mas, com aquele gesto simples e genuíno da menina, ele percebeu que a verdadeira riqueza estava em algo que não podia ser comprado: o carinho, a verdade e o vínculo que se formam quando duas pessoas, sem esperar nada em troca, se conectam de uma forma genuína. Aquele foi o momento em que o laço entre os dois começou a se formar de verdade. Não por obrigação, não por um contrato, mas porque, naquele gesto de carinho, ele sentiu que, talvez, ela tivesse encontrado algo nele que ele mesmo não sabia que estava ali: a capacidade de amar e ser amado sem falsas expectativas. E, a partir dali, o milionário sabia que os próximos dias, e quem sabe os próximos meses, seriam bem diferentes. O que ele havia imaginado ser uma farsa para impressionar os outros estava se transformando em algo muito mais profundo, algo que ele não podia mais controlar, mas que, de alguma forma, queria viver. No terceiro dia, as coisas tomaram um rumo inesperado. O milionário já não via mais a menina apenas como uma farsa a ser mantida por 3 dias, como seu contrato original indicava. Ao contrário, ele sentia que ela estava se tornando uma presença necessária em sua vida, alguém com quem ele começava a dividir mais do que palavras vazias. Havia algo nela, algo que ele não sabia nomear, mas que tocava profundamente seu coração. Ela, por sua vez, também havia mudado. A menina, que antes mantinha sua guarda firme, começou a se abrir de uma maneira que o milionário não esperava. Ele percebeu isso quando a encontrou sentada, novamente, olhando para fora da janela, mas dessa vez com um semblante mais pesado, mais pensativo. Ela parecia distante, como se uma nuvem escura pairasse sobre ela. Algo estava acontecendo ali, e ele sabia que era hora de conversar, de ir além da fachada que ambos haviam construído até aquele momento. Ele se aproximou dela com cuidado, sentando ao seu lado no banco perto da janela. O ambiente estava silencioso, com o sol já se pondo, espalhando uma luz dourada pela sala. Ele respirou fundo, procurando as palavras certas, mas sabia que precisava perguntar. "Você parece distante hoje", ele disse, com suavidade, observando sua expressão. "Algo está te incomodando?" Ela não respondeu imediatamente. Olhou para ele, mas seus olhos pareciam vagar, perdidos em pensamentos que ele não conseguia alcançar. Ela não queria, talvez, demonstrar fraqueza, mas a tristeza em seu olhar era inegável. "Não é nada, senhor", ela disse, com uma voz baixa, tentando encobrir o que realmente sentia. "Eu só estava pensando em algumas coisas." Ele ficou em silêncio por um momento, esperando. Sabia que ela estava escondendo algo, e, de alguma forma, queria que ela confiasse nele. Não importava o que fosse, ele não a julgaria. Ele já sabia que ela tinha muito mais do que a aparência de uma menina de rua. Ela tinha profundidade, e isso estava se tornando claro a cada conversa que tinham. "Você pode me contar", ele falou, com uma calma que ele não sabia que tinha. "Eu sou bom em ouvir. Não precisa esconder nada de mim. Eu quero entender o que se passa com você." Ela o olhou com os olhos quase suplicantes, como se estivesse decidindo se deveria ou não abrir seu coração para ele. E, finalmente, algo mudou. Ela suspirou, um longo suspiro, como se fosse liberar uma carga pesada que estava guardada há muito tempo. Eu tenho medo", ela disse, com a voz um pouco trêmula. "Tenho medo de tudo. Medo de que as pessoas me deixem para trás, como já fizeram antes. Medo de que ninguém realmente se importe comigo." As palavras dela cortaram o ar de uma maneira inesperada, e ele ficou sem reação por alguns segundos. Ele não sabia que,
Por trás da fachada de uma menina que parecia apenas estar se adaptando a um mundo que não era seu, havia tantas inseguranças, tantas dúvidas. Ele não sabia o que dizer, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que ela precisava de alguém para ouvir isso. Por que você tem esse medo? Ele perguntou, com um tom suave, mas que mostrava preocupação. Você está em um lugar seguro agora. Eu estou aqui, e você não vai ser deixada para trás. Ela balançou a cabeça lentamente, como se não acreditasse completamente nas palavras dele. Você não entende, ela disse. As pessoas sempre vão embora. Sempre. O tempo todo. Quando as coisas ficam difíceis, elas somem. Eu fui abandonada tantas vezes, que não sei mais em quem confiar. O pior é que, eu não sei se posso confiar em você também. Essas palavras, ditas com tanta sinceridade e dor, atingiram o milionário como um soco no estômago. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Uma criança, tão pequena, carregava um peso tão grande, um fardo de rejeição e desconfiança que ele nunca imaginaria. Ela não falava de maneira exagerada, mas com a dura realidade de quem já tinha sido deixada para trás, de quem conhecia a face da solidão e da perda. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Não era fácil lidar com essa situação. Ele sabia que ele não era a solução mágica para os problemas dela, mas, ao mesmo tempo, sentiu uma vontade imensa de ajudá-la a entender que ela não precisava ter medo, que ele não iria abandoná-la como todos os outros. Eu sei que as pessoas te decepcionaram antes, ele disse, com uma voz mais firme, mais cheia de compaixão. Eu sei que não é fácil confiar. Mas, eu quero que você saiba que, enquanto eu puder, vou estar aqui. E, por mais difícil que seja, não vou te deixar sozinha. Eu sei que isso pode parecer difícil de acreditar agora, mas você pode contar comigo. Você não está sozinha. Ele não sabia se suas palavras iriam acalmar o coração dela, mas algo no olhar dela fez com que ele acreditasse que talvez, apenas talvez, ela estivesse começando a acreditar no que ele dizia. Havia uma pequena mudança em seu olhar, uma leve suavização no rosto, como se ela estivesse deixando que, pela primeira vez em muito tempo, alguém a abraçasse emocionalmente, mesmo sem um gesto físico. Eu realmente não sei o que fazer com isso, ela disse, os olhos marejados, mas com um vislumbre de esperança nas palavras. Eu nunca soube o que era ter alguém que ficasse. Mas, se você diz que vai estar aqui, então, eu vou tentar acreditar. Só um pouco. O milionário não conseguiu conter o impulso. Ele se aproximou dela e, sem dizer mais nada, colocou a mão sobre a dela. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Um gesto de confiança mútua, de aceitação, e de um compromisso silencioso de que, ao menos durante aquele tempo, ele não a deixaria escapar, como todos os outros. Os dois ficaram ali, em silêncio, mas a presença um do outro foi mais forte do que qualquer palavra. O medo dela não tinha desaparecido, mas agora ela sentia, pela primeira vez, que talvez houvesse espaço para a esperança. Eu vou estar aqui, ele repetiu, com firmeza, sentindo um peso ser tirado de seus ombros também. Ele não sabia exatamente o que o futuro reservaria, mas sabia que naquele momento ele havia dado o passo mais importante. Ele estava se comprometendo a ser o tipo de pessoa que ela precisava, sem pressa, sem pressões, apenas alguém que queria ser parte da vida dela. E isso, para ambos, era um começo. O dia amanheceu com um sol radiante que iluminava tudo ao seu redor, mas dentro do milionário, as coisas estavam diferentes. Ele sentia algo no coração que não sabia como explicar, uma mistura de responsabilidade, carinho e uma sensação de necessidade. Não era mais sobre a mentira que haviam criado para a sociedade, não era mais sobre os 3 dias de farsa que ainda estavam pela frente. Ele se dava conta de que a menina, aquela garota simples e despretensiosa, agora ocupava um lugar muito maior na sua vida do que ele jamais imaginou. A conversa que tinham tido na noite anterior, a confissão dela sobre seus medos e inseguranças, ecoava na mente dele. Ela não confiava em ninguém, havia sido deixada para trás tantas vezes que acreditava que o abandono era inevitável. E ele não queria ser mais uma pessoa a decepcioná-la. Algo dentro dele, algo muito mais forte do que ele imaginava, o impulsionava a agir de forma diferente.
Ele não podia mais vê-la como apenas uma criança perdida na rua. Ela merecia mais. Merecia um lugar onde fosse tratada com carinho, onde não fosse mais uma entre tantas crianças esquecidas, onde pudesse ser vista por quem ela realmente era. Ele sentiu que sua decisão estava amadurecendo ali, naquele instante. Ele sabia que sua vida ia mudar para sempre, mas, mais do que isso, ele sabia que, ao fazer essa escolha, ele não apenas mudaria a vida dela, mas a sua própria. No café da manhã, tudo parecia tão rotineiro. A menina, agora mais à vontade, estava se servindo de uma torrada com um pouco de geleia. Mas, ao contrário dos outros dias, ela parecia mais tranquila, mais confiante. As palavras de ontem haviam ficado no ar, mas ele sabia que algo precisava ser feito. Ele olhou para ela, que estava entretida com seu prato, e, de repente, a pergunta que ele sabia que deveria fazer, mas que ainda parecia tão difícil, escapou de seus lábios. "O que você acha de ir para minha casa?" ele perguntou, quase sem acreditar no que estava dizendo. A pergunta era simples, mas carregada de significado. "Eu não quero mais que você fique aqui. Quero que tenha um lugar onde possa ficar, onde possa viver." Ela o olhou com os olhos arregalados, surpresos, como se não tivesse entendido direito. Talvez ela estivesse esperando uma nova mentira, talvez estivesse esperando uma resposta que fosse só mais uma daquelas promessas vazias que as pessoas faziam para depois desaparecer. Mas ele estava sério, ele estava falando de algo que era real. Não era uma caridade, não era uma obrigação. Era uma escolha. "Você está falando sério?" ela perguntou, a incredulidade em sua voz. "Você quer me levar para sua casa?" Ele assentiu, com a expressão firme, mas o coração pulsando mais forte dentro dele. "Sim, estou falando sério. Eu sei que isso é uma grande mudança para nós dois, mas você precisa de um lar. E eu quero ser a pessoa que te oferece isso." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e ele percebeu que ela estava processando suas palavras. Ela olhava para ele com uma mistura de medo e esperança, como se estivesse prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. Ele sabia que ela não podia acreditar facilmente, sabia que a confiança não era algo que poderia ser conquistado em apenas 3 dias. Mas ele também sabia que, se fosse possível, ela precisava dar esse passo. E ele, mais do que nunca, sentia que não podia deixá-la ir embora, que não podia simplesmente deixá-la continuar vivendo nas ruas, lutando sozinha. Eu não sei, ela disse, as palavras saindo mais suaves, mais pensativas. Eu nunca tive um lugar de verdade para chamar de casa. E se você me abandonar depois? Ele sentiu uma pontada de dor ao ouvir aquelas palavras. Como ela poderia pensar que ele a abandonaria? Mas ele entendeu. Ela estava tão acostumada a ser deixada, a ser descartada, que não conseguia ver o que ele realmente estava oferecendo. Ele não estava apenas oferecendo um teto, mas uma chance, uma nova oportunidade para ela se sentir parte de algo maior, para se sentir, finalmente, em casa. Eu não vou te abandonar, ele garantiu, com uma firmeza que não tinha antes. Eu não estou te oferecendo uma casa apenas como um lugar para dormir. Eu estou oferecendo um lar. E no meu lar, você vai ser vista, vai ser cuidada. Não importa o que aconteça, eu vou estar ao seu lado. Eu te prometo. As palavras dele soaram fortes, e ela o olhou, como se pela primeira vez, estivesse começando a acreditar no que ele dizia. Seus olhos estavam marejados, mas havia um brilho de esperança começando a surgir. Ela não sabia o que o futuro lhes reservava, mas, naquele momento, ela sentiu que talvez fosse possível confiar nele. Talvez, afinal, as pessoas não fossem todas iguais. Talvez, ele realmente fosse diferente. Eu não sei o que fazer, ela disse, com a voz baixa, mais vulnerável do que ele havia ouvido antes. Mas, eu quero tentar. Eu quero tentar acreditar. Ele sorriu, um sorriso genuíno, e estendeu a mão para ela. Então vamos tentar juntos. A decisão estava tomada. Sem mais hesitações, ele pediu para que arrumasse, para que ela pegasse suas coisas. A menina, ainda meio confusa, foi até o pequeno quarto onde dormia e, pela primeira vez,
Parecia estar realmente se preparando para um novo começo. Ele não sabia o que o futuro lhes reservava, mas sabia que o primeiro passo para a mudança estava sendo dado naquele momento. Ele a acompanhou até o carro, onde a menina se sentou com um certo receio, mas também com um leve sorriso. Era como se, finalmente, ela estivesse acreditando que as coisas poderiam, de fato, ser diferentes. O carro seguiu pelas ruas da cidade, e, enquanto olhava pela janela, ela se permitiu, pela primeira vez em muito tempo, sonhar. Sonhar com um futuro onde ela não precisasse mais ter medo de ser abandonada, onde houvesse um lar, um lugar onde ela poderia ser quem realmente era. Ao chegar à casa dele, ela olhou ao redor, maravilhada, mas também um pouco perdida. O luxo da casa era imenso, mas, ao contrário de tudo que ela já havia visto, o milionário não parecia interessado em mostrá-la como uma conquista pessoal. Ele não a estava levando para sua casa para impressioná-la. Ele estava levando-a para um lugar onde ela poderia, pela primeira vez, sentir que poderia ser amada, sem precisar esconder seus medos. Quando ele a levou até o seu novo quarto, ela se virou para ele, com os olhos cheios de gratidão e, ao mesmo tempo, com uma insegurança natural. Eu posso ficar aqui? Mesmo que as coisas fiquem difíceis? Ele se agachou, colocando a mão sobre o ombro dela com suavidade. Sim, você pode. E eu vou estar aqui, sempre que você precisar. A casa, agora, não era só dele. Ela também tinha um espaço ali. E, ao olhar para ela, ele soube que essa decisão, essa escolha de levá-la para sua casa, não era apenas sobre um gesto de bondade. Era sobre a construção de uma nova história para ambos. E aquela história, embora apenas começando, seria marcada pela confiança, pelo carinho e pela promessa de que, ao menos um ao outro, eles não se deixariam mais. A casa do milionário estava silenciosa naquela noite, um silêncio que carregava consigo um peso inesperado. A menina, agora em sua nova casa, se sentia mais confortável, mas ainda havia algo no ar. Ela se acostumara a viver sem muitas explicações, sem perguntas sobre seu passado. O presente era o que importava, e, de certa forma, ela estava começando a se acostumar com a ideia de que, finalmente, tinha um lar. Mas havia uma sensação de desconforto crescente, algo que ela não conseguia ignorar. O milionário, mesmo sendo gentil e atencioso, parecia carregar um peso invisível, algo que ele escondia de todos, especialmente dela. Nos primeiros dias, a menina se adaptou à rotina da casa, aos cuidados que ele lhe dava, mas havia uma pergunta que sempre pairava em sua mente: por que ele tinha se importado tanto com ela? Ele não era alguém que precisava dar explicações sobre nada, mas algo nela o fazia sentir que ele devia confiar nela. Talvez fosse porque ele estava começando a ver nela algo que se assemelhava a uma oportunidade de cura, uma chance de reparar os próprios erros do passado. Mas o que ele ainda não sabia era que, ao trazê-la para sua vida, ele também estava começando a se libertar de algo que o assombrava há anos. Foi em uma tarde comum, enquanto os dois tomavam chá na sala de estar, que ele finalmente resolveu abrir o coração. Ele estava distraído, mexendo com a xícara nas mãos, com a mente claramente longe. A menina, que sentia que algo estava diferente naquele dia, o observava com atenção. Ela não sabia, mas, naquele momento, ele estava à beira de revelar um segredo que poderia mudar tudo o que ela pensava sobre ele. O silêncio que os envolvia foi quebrado por uma pergunta dela, que parecia simples, mas que tocou uma corda sensível dentro dele. Você tem família, não é? Alguém mais além de mim? Ele parou de mexer na xícara e, por um momento, a expressão em seu rosto ficou distante, como se as palavras da menina tivessem puxado uma memória que ele tentava deixar para trás. Ele se recostou na cadeira, respirando fundo antes de olhar para ela com olhos mais cansados, mais pesados. A menina, percebendo a mudança repentina, se recostou também, curiosa, mas com um medo silencioso de ouvir o que viria em seguida. Eu tenho uma família, ele começou, a voz arrastada pela lembrança de algo que preferia não reviver. Mas não como você pensa. Não da maneira que deveria ser. A menina ficou quieta, sentindo a tensão no ar. Ela não queria ser intrusiva, mas as palavras dele estavam despertando algo dentro dela. Ela queria entender. Como assim? Eu não sabia. Você nunca falou sobre isso antes.
O milionário fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando encontrar a coragem para continuar. Quando ele falou, a sua voz parecia pesar mais ainda, como se cada palavra estivesse sendo extraída com esforço. Minha família era muito diferente do que você imagina. Eu tinha uma irmã que, bem, ela foi a razão de muita coisa na minha vida ter mudado. A menina não disse nada, apenas observava, sentindo que algo muito maior estava prestes a ser revelado. A atmosfera da casa, que antes era calma e acolhedora, agora parecia carregar um tipo de melancolia, algo que ela não conseguia definir. Minha irmã, ele continuou, era tudo para mim quando éramos mais jovens. Eu cresci em um lar amoroso, com meus pais e ela. Mas as coisas mudaram depois de um acidente. Um acidente que tirou a vida dela. Ele parou, a dor ainda viva em sua voz, e a menina, ao ver o sofrimento dele, sentiu o peso daquelas palavras. A culpa me consumiu durante muito tempo, como uma sombra que não me deixava sair do lugar. A menina ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras dele. Ela sabia que não deveria interromper, que essa era uma história que ele precisava contar no seu próprio tempo. Mas o que ela não esperava era o que ele disse a seguir. Eu não consegui lidar com a perda dela, ele confessou, os olhos se enchendo de uma emoção que ele costumava esconder. E, por isso, acabei me afastando de todos. Da minha família, dos amigos. Eu me tranquei em mim mesmo, construí uma vida onde ninguém poderia me alcançar, onde ninguém poderia ver a dor que eu sentia por não ter conseguido salvar ela. Eu perdi tudo, e eu nunca soube como lidar com isso. A menina observava agora com uma nova compreensão. Ela não sabia da dor dele, não sabia da culpa que o milionário carregava desde a morte da irmã. Ele não era apenas um homem de negócios bem-sucedido, mas um homem marcado por uma tragédia. Ela não conseguia entender completamente, mas começava a perceber que ele tinha um passado sombrio, algo que estava profundamente ligado à sua razão de se importar com ela. Você me perguntou se eu tenho família, ele disse, como se estivesse terminando o pensamento. Eu tenho, mas eu não os vejo há muito tempo. Meus pais, eles não sabem de nada disso. Eu me afastei por tanto tempo que eles pararam de tentar. Eu fui consumido pela minha própria culpa e agora, tudo o que me resta são lembranças. O silêncio tomou conta do ambiente por alguns minutos. A menina não sabia o que dizer. Ela estava com o coração apertado, não apenas pela sua própria dor, mas pela dor que ele carregava há tantos anos. Ela entendia agora, em uma forma que ela não poderia expressar com palavras, o peso da solidão que ele sentia, e a forma como ela havia sido acolhida em sua vida, talvez como uma oportunidade de preencher um vazio que ele carregava consigo. Eu não sabia disso, ela disse suavemente, as palavras cheias de empatia. Mas, eu acho que, se você estiver disposto, talvez possa começar a se libertar disso. Não precisa carregar essa dor sozinho. Ele olhou para ela, surpreso com a maturidade das palavras da menina. Ela, que um dia havia sido uma criança perdida, agora parecia entender a dor dele melhor do que ele mesmo. Em um gesto que parecia tão natural, ele estendeu a mão, e ela a pegou, com a mesma confiança que começava a construir entre eles. Era um gesto simples, mas que carregava consigo a promessa de que, juntos, eles poderiam enfrentar os fantasmas do passado e seguir em frente. Talvez, você tenha razão, ele respondeu com um sorriso triste, mas sincero. Talvez seja hora de deixar ir. Não para esquecer, mas para viver novamente. E quem sabe, ao fazer isso, eu também possa dar a você a oportunidade de recomeçar, como você fez comigo. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. No fundo, ambos sabiam que haviam criado algo mais profundo que uma simples relação de tutela ou de ajuda. Eles haviam se encontrado no momento certo, onde as dores do passado começaram a se tornar o combustível para um futuro mais esperançoso. E, naquela noite, com a verdade finalmente revelada, algo muito mais forte do que a dor os unia, a possibilidade de reconstruírem suas vidas juntos. O dia estava calmo, com o sol brilhando suavemente pela janela da sala de estar, e o som da cidade lá fora parecia distante. Dentro da casa, algo estava prestes a mudar para sempre. A menina, que agora se sentia parte de algo maior, estava sentada no sofá,
mexendo nas mãos nervosamente, como se estivesse esperando por algo que ela não sabia o que era. O milionário, do outro lado da sala, observava-a com um olhar mais suave do que qualquer um já havia visto nele. Ele estava pensando sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias, a dor, os medos, os segredos compartilhados, e sobre como, finalmente, o vínculo entre eles parecia não ser mais apenas uma coincidência do destino. Era algo mais forte, mais profundo. Era algo real. Ele sabia que a decisão que tomaria naquele momento mudaria tudo, não apenas para ela, mas para os dois. Eles haviam passado de estranhos a algo mais. Havia surgido entre eles um vínculo genuíno, uma conexão que não poderia ser explicada apenas por palavras, mas por gestos, pela confiança que começaram a depositar um no outro. Ele olhou para ela, com os olhos carregados de algo que ele não sabia exatamente como definir. Mas havia ali um sentimento claro, ele a via não mais como uma menina perdida, mas como parte da sua vida. Ela, sem saber, se tornará algo mais do que ele poderia imaginar, algo que preenchia os espaços vazios dentro dele, os espaços que ele pensava serem impossíveis de preencher. Eu estava pensando. Ele começou, a voz mais calma, mas ainda assim carregada de emoção. Ela o olhou, atenta, esperando o que viria a seguir. Ele se levantou e foi até o armário, pegando um pequeno envelope que estava ali, guardado para um momento que ele sabia que um dia chegaria. Quando ele voltou, ela ainda o observava, com um olhar de curiosidade e cautela. Ela sabia que algo importante estava acontecendo, mas não sabia o que. Este é o início de um novo começo para nós dois, ele disse, entregando o envelope a ela. Ela olhou para o envelope com uma expressão confusa, sem saber o que ele queria dizer. Quando ela abriu, seus olhos se arregalaram ao ver o conteúdo. Dentro do envelope estavam os documentos de adoção. Não era uma simples formalidade legal. Era uma mudança definitiva. Ele estava, naquele momento, oferecendo-lhe a chance de ser algo mais do que uma menina de rua que ele havia ajudado. Ele estava oferecendo-lhe um lugar na sua família. Você quer me adotar? Ela perguntou, com uma surpresa genuína em sua voz. As palavras pareciam quase irreais, como se ela estivesse em um sonho do qual não poderia acordar. Ela estava acostumada a perder tudo, a ser deixada para trás, mas nunca imaginou que poderia ter algo tão real, tão seguro, como o que ele estava oferecendo. Ele a sentiu, com um olhar que misturava certeza e carinho. Sim, eu quero. Eu sei que não podemos apagar o que aconteceu no passado, mas podemos construir algo novo. Algo que seja nosso. Algo que seja real. Ela ficou em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ela queria acreditar. Queria acreditar tanto. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida e o medo ainda a impediam de dar o passo final. O que aconteceria se ele se cansasse dela, se ela voltasse a ser apenas uma menina sozinha no mundo? Mas, e se tudo mudar? Ela perguntou, com um fio de voz, quase temendo a resposta. Ele se aproximou, colocando a mão sobre a dela, com um gesto que dizia mais do que 1000 palavras. Nada vai mudar. Eu estou te pedindo para ser minha filha. Para que você tenha o que sempre mereceu, amor, cuidado, e um lugar onde você nunca mais precisará ter medo de ser abandonada. Foi quando ela percebeu que não havia mais nada a temer. Ela já tinha encontrado o que sempre procurou, alguém que, apesar de suas próprias cicatrizes e dores, estava disposto a dar-lhe algo que ela nem sabia que era possível, uma verdadeira chance de pertencimento. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro. Sim, ela disse finalmente, a voz suave, mas com uma confiança que ela não imaginava que fosse capaz de ter. Eu quero ser sua filha. E naquele momento, o que era uma simples assinatura se transformou em um vínculo eterno. Não havia mais dúvida, não havia mais medo. Ela agora fazia parte de algo muito maior, algo que não poderia ser quebrado por mais nenhuma dor do passado. O milionário, por sua vez, sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Ele havia cumprido a promessa que fizera, e algo dentro dele sabia que essa decisão mudaria sua vida para sempre. A menina agora tinha um nome, uma identidade, uma história que não envolvia mais abandono ou rejeição, mas acolhimento e carinho.
E ele, o homem que uma vez foi consumido por seu próprio luto, agora sentia um amor novo nascendo em seu peito, algo que ele não sabia ser possível. Ele a olhou, com os olhos cheios de orgulho e ternura. Bem-vinda, família, ele disse, a voz rouca pela emoção. E ela, com os olhos marejados, sorriu. Não era mais uma promessa vazia. Era a verdade. Ela tinha encontrado seu lugar, finalmente, ao lado dele. E juntos, eles estavam começando um novo capítulo em suas vidas. A partir daquele momento, o lar que antes era apenas uma casa se transformou em um verdadeiro lar. Não era um lugar de luxo, nem de perfeição, mas era um lugar onde existia o mais profundo laço de todos, a família. Uma família construída não por laços de sangue, mas pela força do amor e da confiança, algo muito mais forte que qualquer segredo do passado. Enquanto olhava para ela, ele sabia que a vida deles não seria fácil. Mas, pela primeira vez, ele se sentia pronto para enfrentar qualquer coisa. Juntos, eles haviam encontrado algo que muitos buscam a vida inteira, mas poucos conseguem encontrar: o verdadeiro significado de família. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.